E aí, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos. Mais um projeto 447 Nutriconsciente. Semana passada, segunda-feira, nós não tivemos por conta das panes nas redes sociais. Então, ficamos uma semaninha sem o nosso projeto, mas eu gravei uma receitinha de bolo de lentilha, bolinho de lentilha bem saborosa, bem gostosa pra vocês. Deixa eu aproveitar, gente, ver, porque eu nunca fiz isso, eu não sei como é que funciona pra gente fixar o comentário aqui. Eu não sei como é que funciona esse trem. Como é que eu coloco e fixo o comentário? Deixa eu ver aqui. Não sei. Bom, sem problemas. Hoje eu decidi conversar um pouquinho com vocês sobre algo que acho que todo mundo vai precisar em algum momento, e principalmente nesse feriado. Então, hoje, segunda-feira, dia 11 de outubro, véspera de feriado. Geralmente, logo depois do fim de semana, acho que naturalmente muitas pessoas acabam abusando, comendo um pouco demais, comendo coisas que não estão na rotina durante a semana, e aí acabam se sentindo pesados, ou bebendo muito mais, né, do que o costume, e aí acabam sentindo aqueles sintomas de ressaca. Então, segunda-feira é um dia que muita gente costuma pegar um pouco mais leve, compensar, né, os exageros do fim de semana. Então aí a gente começa todo na segunda, né? O dia mundial de começar. E aí começa a dieta, e aí começa os protocolos detox. Era esse o tema que eu queria fixar para vocês aí, para quem for entrando. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão dos detox, que eu acho que tá tão na moda, né? Detox, essas palavras assim, fit, low carb. E às vezes a gente acaba reproduzindo e nem sabe de onde veio, como é que funciona. Eu mesma já tomei muito suco detox, esses sucos verdes, né? Teve uma época que antes de treinar eu só tomava suco verde e achava que estava arrasando. E às vezes a gente não entende muito, né? A gente fica meio perdido porque é tanta informação, um fala uma coisa, outro fala outra, e aí a gente só quer ter resultado, não sabe muito bem como o nosso corpo funciona, e por isso que eu vim conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos, mais um projeto Nutriconsciente. Para quem não me conhece, eu sou Juliana, estudante de Medicina Ayurveda e Naturopatia, são duas medicinas naturais. A Medicina Ayurveda é uma medicina milenar de pelo menos 5.000 anos aí, e que traz muito do que hoje a medicina moderna, a medicina clássica tem comprovado, né? E já era falado ali 5.000 anos atrás. E a naturopatia é uma medicina natural que se utiliza de várias terapias, né, naturais, aí, óleos essenciais, fitoterapia, a acupuntura, a própria medicina ayurveda, né, medicina chinesa, que mais? Aromaterapia, enfim, de várias terapias aí holísticas para a gente poder restabelecer a saúde do ser humano, né? E antes de falar sobre os detox em si, algo que a gente precisa pensar é que o corpo, né, o nosso corpo é uma grande máquina perfeita, e ele foi feito para funcionar, para ter saúde. Então, o nosso corpo por si só já está trabalhando 24 horas por dia, aí, 7 dias da semana, 31 dias no mês, né, 365 dias no ano, o tempo todo, para eliminar aquilo que não faz bem e restaurar a saúde. O problema é que muitas vezes a gente atrapalha esse processo que é natural do corpo. E isso acontece o tempo todo, mas principalmente quando a gente está dormindo. Então, ao longo da nossa noite aí, né, das horas de sono,
o nosso corpo vai se restaurando, vai fazendo ali uma limpeza, uma faxina. Então, ele vai depositando algumas toxinas em alguns lugares para a gente depois colocar para fora, como se a gente fosse varrendo a nossa casa ao longo da noite. Então, tem vários processos acontecendo ali, por isso que o sono, não só por isso, mas também por isso que o sono é extremamente importante. É durante o sono que a gente consegue ir limpando, restaurando, que a gente consegue fixar memórias. Então, para o cérebro é extremamente importante. Então, é como se durante a noite ele pegasse uma vassourinha e fosse varrendo ali as toxinas, né? Como se a gente fosse varrendo a casa e depois colocasse ali perto da portinha, onde a gente precisa com uma pazinha ali varrer, né? Pegar esse lixo e jogar fora. E o que é, né? O que seria jogar fora esse lixo? Seria de manhã, quando a gente acorda, fazer xixi, fazer cocô, né? E uma coisa que a gente não tem muito costume, que a gente não foi ensinado a observar, é também a língua. Isso é uma coisa que o Ayurveda traz também, que é o ensinamento da língua. A língua mostra como o nosso corpo está funcionando ao longo do dia. Se você parar e toda vez que você for ao banheiro der uma olhada na sua língua, você vai ver que ela vai mudando ao longo do dia. Isso acontece dependendo do que você come, dependendo de como está a sua digestão. Se você está passando por um momento mais estressante, menos estressante. Então, se você está lidando, né, com alguma situação mais difícil ali, se você está exausto fisicamente, mentalmente, tem vários sinais que o corpo vai te dando de que tem ali um acúmulo de toxinas começando a acontecer. E ao longo da noite, a hora que ele faz essa limpeza, essa faxininha, e a hora que a gente acorda, se a gente olhar ali, a gente tem aquilo que a gente chama de saburra, né? Que é uma camada sobre a língua, e que hoje a gente tem uns ensinamentos de que uma forma de ajudar o nosso corpo a eliminar essa toxina é raspar a língua com um raspador próprio para isso, ou com uma colher mesmo. Se você tiver uma colher, né, e quiser fazer esse processo, você só separa e usa a pontinha da colher ali para raspar, porque daí você ajuda o corpo a eliminar aquilo que ele varreu, né? Aí você ajuda e não reabsorve isso. Então, quando você não raspa a língua de manhã, muito provavelmente algumas toxinas que estão ali você vai reabsorver, né? O corpo vai dar um jeito depois de eliminar essa questão das toxinas, mas se a gente pode ajudar, é mais fácil, é melhor. Então, o que eu queria falar para vocês é que o nosso corpo está o tempo todo fazendo, né, esse processo de faxina, porque ele precisa se restabelecer, ele precisa encontrar ali o que é natural do corpo, né, o funcionamento dele perfeito. E para que ele possa fazer esse trabalho, a gente precisa dar condições e não atrapalhar. Então, muitas vezes, a gente não tem muitas escolhas, né? Então, se a gente for pensar numa mãe que acabou de ter um bebê, por exemplo, ela não vai ter como equilibrar todos os pilares ali da vida dela, de repente, não vai ter como dar tanta atenção para uma alimentação super equilibrada e balanceada, não vai ter muitas horas de sono ali nos primeiros meses, talvez o pilar do movimento, que é super importante também para ajudar o corpo a desintoxicar, vai ficar ali meio de lado, né, em alguns momentos da vida ali. Então a gente sempre vai passar por momentos em que uma outra coisa vai entrar em desequilíbrio ali, e isso faz com que o nosso corpo por si só acumule algumas toxinas, né? E o que a gente precisa dar condições para ele se restabelecer, se restaurar. E como que a gente faz isso? Então, basicamente, a gente tem 4 grandes pilares aí, né, da saúde, mas o mais importante, ao meu ver ali, é a alimentação. Porque para que ele possa eliminar as toxinas que estão presentes, ele precisa de nutrientes. O nosso corpo faz esse processo por meio de energia. Ele se utiliza de energia para fazer essa limpeza aí.
Então, se o nosso corpo não é um corpo forte, saudável, né? Não tem os nutrientes necessários, mesmo para fazer, né, esse detox, essa eliminação de toxinas, vai ser complicado, vai ser difícil. E de onde vêm os nutrientes? Do alimento. Então, não adianta a gente estar todos os dias ali colocando algum tipo de comida que não tenha nutriente o suficiente para que ele possa alimentar as células que vão fazer, né, a função de todos os nossos órgãos aí, para poder também se limpar daquilo que não precisa. E aí a gente simplesmente alguns dias quer tomar um chá, né, fazer ali um suco detox, fazer um shot, porque isso também é algo que está muito na moda, né? A gente vai lá e algumas lojas de produtos naturais até vendem shots prontos, né? Então você pode até encontrar potes assim com cúrcuma, pimenta do reino, gengibre, né? E às vezes você acaba pagando um absurdo de caro. E aí a indústria já se utiliza disso, né? Porque tem uma indústria por trás, né? Se aproveita disso para poder vender. E não que isso seja ruim, que a cúrcuma e o gengibre e a pimenta são ruins, né? Mas você pode simplesmente utilizar as ervas frescas. Você pode pegar um pedacinho de gengibre ali, plantar num vasinho, e aí na sua casa mesmo, sem muito cuidado, ele vai crescer e você pode usar aquilo na sua alimentação no dia a dia, e isso vai dando condições do seu corpo de se limpar. Então não adianta a gente ter, né, todos os dias ali hábitos ruins, principalmente alimentares, porque hoje a gente tem uma tendência de comer muito, a gente come cada vez mais, mas nutre-se cada vez menos, né? E esperar que depois de um fim de semana, de um feriado prolongado, de uma viagem aí que a gente, né, saiu totalmente da rotina e se desestabilizou inteira ali, que a gente vai com alguns dias tomar um suco, um shot, um chá e vai resolver, né? O Diego, lindo, maravilhoso, tem uma pergunta aqui. Ju, já tentei várias dietas e não consigo levar adiante. O jejum até agora eu estou indo bem. Você acha possível uma pessoa fazer jejum de 20 horas e ainda ganhar massa muscular? Olha que pergunta interessante. Jejum é outra coisa que tá na moda, né, a gente precisa tomar bastante cuidado com qualquer coisa que a gente for fazer, assim. Eu acho que tudo é possível. Eu acho que tem momentos que o nosso corpo pede, né, um tempo de alimento ali, que a gente tá tão... É que hoje, como a gente trabalha e vai pra academia e tem as redes sociais, e estuda, e tem filho e marido, são tantas atividades acontecendo, muitas vezes a gente não consegue, assim, uns minutos pra parar, e a gente nem lembra, né? E se observar e ver, assim, o que o nosso corpo tá pedindo, do que ele tá precisando. Então, às vezes, a gente come de forma muito automática, come porque tem que comer e nem pensa que, eu estou com fome, então eu vou comer porque eu estou com fome. Isso também é uma das grandes um dos grandes problemas de gerar toxinas para o nosso corpo. Se alimentar quando você não tem fome, ou não parar, comer correndo, porque o corpo ali precisa desse tempo para focar 100% na sua digestão. Então, uma das formas da gente não acumular toxinas é ter uma boa digestão. E se a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo enquanto a gente come, o processo ali de energia do corpo, que seria totalmente focado para digerir o alimento, está dividido. O corpo está utilizando energia para fazer outras atividades ali ao mesmo tempo. E essa digestão fica prejudicada. E aí, ao invés de a gente poder absorver os nutrientes para que o corpo faça a limpeza necessária, a gente prejudica e gera mais toxinas para o corpo ter que limpar depois. A questão do jejum é algo incrível que veio, mas que virou uma modinha também, né? E aí tem também indústrias famosas, blogueiras que se utilizam disso, né? E que a grande maioria, né, usa o jejum ali para perda de peso, mas o jejum é uma forma, sim,
do corpo restabelecer o processo dele natural de saúde, desde que a gente saiba como fazer, né? Então, se você se observar, isso é uma das coisas que eu ia comentar aqui, né, pra gente discutir um pouquinho, você vai perceber que tem momentos que seu corpo não quer, você não tá com tanta fome, de repente você comeu algo que não caiu bem, ou exagerou no fim de semana, e aí às vezes você come muito tarde à noite, no outro dia você acorda, parece que a comida não digeriu, tá ali, você não tá com fome, e a pior coisa que a gente pode fazer é colocar um alimento pra dentro nesse momento. Então, se eu comi muito tarde, um alimento que não me faz bem, né, que não é da minha rotina, no outro dia eu acordo cedo, e aí por hábito, simplesmente porque eu vou trabalhar, porque é o horário, eu acabo comendo, né, algum alimento, meu corpo não deu conta de digerir aquilo que tá preso ali, parado, e aí eu coloco outro alimento ali pra cima, pra ele poder dar conta de digerir. Então, assim, se a gente parar uns minutinhos, né, e começar a se observar e falar, cara, não tô com fome. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um chá, de repente, eu posso... tem alguns truquezinhos, né, alguns aperitivos com gengibre, com limão, e aí alguns shots também que a gente até pode utilizar, mas não com a ideia de que, eu vou tomar esse shot pra poder emagrecer, né? O emagrecimento acontece naturalmente quando o corpo já está funcionando perfeitamente e elimina aquilo que ele não precisa. Então, a obesidade é um acúmulo de toxinas, é um processo inflamatório que tem ali que o corpo está tentando lidar. E se a gente consegue dar condições dele funcionar perfeitamente e principalmente trabalhar nesse processo digestivo, a gente consegue eliminando, né, aos poucos aqui, os excessos, né, principalmente excesso de peso, se esse for o caso. Aí o shot, os sucos, né, os chás, eles vão ser mais aliados ali, né, para restabelecer esse processo natural de saúde do corpo. Né? Então a gente pode ali tomar alguma coisa para ajudar o corpo a ir digerindo esse alimento que não foi muito bem digerido, até que a gente tenha fome. Então, o que são essas toxinas? Né? Eu tenho aqui uma colinha, uma apresentação que eu fiz, né, para eu poder abordar bastante aspectos sobre esse assunto aí com vocês. E se tiverem dúvidas, podem ir perguntando, né? Vai escrevendo aí, a gente vai conversando. Então, as toxinas, se você for olhar ali no Google, tá lá, né? Tem vários médicos, pesquisas, né, artigos sobre essa questão, mas basicamente são metabólitos, são processos resultantes de má digestão. Então geram processos inflamatórios, né? Obstruem os canais, porque daí, né, tudo que teria que fluir bem, né, principalmente a questão de evacuação, eliminação das excreções ali. Então, às vezes, você pode sentir até na pele, né? Às vezes, dependendo do que você come, do que você bebe. Quem nunca sentiu perto de alguém que estava embriagado, que bebeu muito, ali, aquele cheiro de cerveja, cheiro de álcool, você consegue, porque você exala, é uma forma do corpo também de estar eliminando isso. E por isso que o movimento e a transpiração são importantes. Porque ajuda o corpo a ir eliminando essas toxinas, né? Então, eles obstruem, as toxinas obstruem os canais e promovem desnutrição. Porque se você não consegue digerir o que você está comendo, você não absorve os nutrientes. E aí você vai ficando sem nutrientes, né? Desnutrido. É assim que funciona. E a digestão é o quê? Ela é responsável por toda a quebra do alimento. Então, a gente tem uma live em que eu falei mais especificamente sobre esse tópico, porque digestão também, né, dá bastante assunto, pano pra manga, mas ela acontece antes mesmo de você colocar o alimento na boca. Então, quando você senta para comer o alimento, você olha aquele alimento, você já tá enviando mensagem, seu cérebro já começa a enviar mensagem ali para os seus órgãos de que vai chegar um alimento ali. E aí na boca a gente tem enzimas que ajudam a ir amolecendo e quebrando, né, esse alimento. E aí ele passa pela garganta, né, pelo esôfago e aí chega no estômago. A gente precisa de um ambiente ácido, então muitas pessoas fazem uso de alguns medicamentos
porque sentem algum desconforto, queimação ali, né, azia no estômago, e aí a gente mexe com a produção desses ácidos que quebram esses alimentos. Então aí a gente também prejudica a digestão, porque se a gente não consegue fazer essa quebra de forma efetiva, a gente também não vai conseguir absorver, fica muito mais difícil, né? Então a gente precisa de um ambiente ácido, não só para quebrar esses alimentos, mas também para matar bactérias, né, micro-organismos que poderiam ser ali patogênicos, né, ou causar algum problema de saúde ali, algum desequilíbrio, alguma inflamação. Então o ácido também serve para matar micro-organismos ali, né, para deixar que tudo flua bonitinho. E depois ele vai para o intestino, onde ele é o intestino ali delgado, onde é absorvida a maior parte dos nutrientes, né. Depois a gente tem o intestino grosso, né, o final ali, o cólon, onde as bactérias fazem a festa, né, com o que não foi absorvido direito ali, principalmente com fibras, né, alguns tipos de amido, algumas substâncias. E aí nessa festa as bactérias produzem ali ácidos graxos de cadeia curta, se a alimentação for bacana, e aí isso faz maravilhas para o nosso corpo. Então uma coisa depende da outra, né? E a digestão é muito, muito importante num processo de detoxificação ali do corpo. Então, a gente não consegue fazer um detox de alguns dias ali se a gente não tiver uma boa digestão. E a digestão a gente trabalha o tempo todo nela. Porque se a gente não estiver bem emocionalmente, a gente também não consegue digerir algo muito bem, né? Quem é que diante de uma notícia muito ruim ou de um estresse muito grande, não perdeu a fome e fala, puta, não consigo nem comer, né? De repente você escutou, ficou sabendo de alguma coisa, ou teve um desentendimento no trabalho, ou com um companheiro ou companheira, com um filho, e aí logo perde a fome, e aí parece que a comida não desce, ou tá muito ansioso para uma festa, né? No casamento, eu me lembro que eu nunca tive problema de perder fome, assim, muitas pessoas quando ficam tristes, perdem fome, né? Eu sempre fui muito boa de garfo, de comer, mas eu me lembro que no meu casamento, por mais que eu não me sentisse ali nervosa, eu não conseguia comer. E aí a gente precisou comer para abrir o buffet ali, e aquilo era muito estranho. Cara, assim, eu olho toda a comida e a gente ganhou até um tacho com com refogado, um monte de legumes ali da pessoa que fez, né, a comida pra gente lá. E eu não conseguia comer, aquilo não descia, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitas pessoas ali para dar atenção, então isso mexe diretamente com a nossa fome, com a nossa digestão. Então nesses momentos, a melhor coisa a se fazer, né, ao contrário do que muita gente pensa, é não comer. É você estar com a sua digestão focada para digerir relações, para digerir acontecimentos, para digerir outras coisas que estão acontecendo ali, não necessariamente para comer. E tá tudo bem se a gente não comer naquele momento, né? E aí é que entraria o jejum, mas eu não vou fazer jejum porque eu tenho que ficar 12 horas, porque fulano falou que vai ser bom, porque naquele momento o seu corpo não tá precisando disso, seu corpo tá digerindo outras coisas, né? Ele tá com a atenção focada para outras coisas e tá tudo bem. E aí a gente vai seguindo a onda, porque seu corpo é muito inteligente. Então aí a gente não come, tá tudo bem não comer também, né? Mas a gente tem aquela preocupação de que precisa se alimentar de tantas em tantas horas. Meu Deus, né? Não, gente, não vai acontecer nada, você vai morrer, né? De pular uma refeição, né? De ficar algumas horas. Você vai dar condição do seu corpo ir se restabelecendo. E aí, quando você tiver com fome, você pode comer. É o momento que o corpo está sinalizando pronto, né? A gente já usou o estoque de energia, agora a gente está precisando de um pouquinho mais, né, de nutriente aí, de mais energia, então tá na hora de colocar alguma coisa para dentro do bucho. E não ir comendo porque é a hora, porque tem que, porque é confraternização, porque saiu. A relação que a gente tem hoje com a comida é uma relação meio doida, né? Porque parece que a gente, assim, se não comer vai acabar, né? Porque a gente tem uma memória aí dos nossos antepassados de escassez muito grande.
Então a gente, nossa, ainda mais se a gente for pensar em crianças, fala, nossa, ele precisa comer, como se uma refeição fosse, né, deixar a criança desnutrida ali, né? Mas e se você come e não consegue digerir aquilo, absorver? E além disso, você ainda sobrecarrega o seu corpo e ainda gera toxinas ali, processos inflamatórios. Será que então não é melhor você deixar que o seu corpo, né, peça ali o alimento para que você consiga absorver? Então não adianta a gente fazer, né, aquela refeição super saudável, orgânica, sem agrotóxicos, sem aditivos e ali, né, e você come e não tá com fome. O seu corpo vai falar, cara, o que eu vou fazer com isso? Não tava na hora ainda. Então a gente precisa trabalhar muito nessa questão. E aí a gente tem aqui alguns órgãos que são envolvidos nesse processo, né? O estômago, o intestino, pâncreas, fígado, vesícula biliar e algumas enzimas. E a gente trabalha na saúde desses órgãos todos os dias. É todo dia ali, né? Então a melhor forma da gente fazer um detox, né, é a gente não gerar um tóxico, a gente não tá ali intoxicando. Mas como eu mencionei, às vezes a gente não tem escolhas, né? E às vezes, conscientemente, a gente faz as escolhas também de que, bom, eu tô numa confraternização, tem um alimento que de repente eu sei que não é o mais saudável, mas a gente também se alimenta de outras coisas, né? Eu tô com fome e aí eu opto por isso. Talvez, pode ser que meu corpo ali não processe muito bem, no outro dia, né, não fique muito bem, mas eu escolho de forma consciente. Eu sei, e aí depois eu dou o tempo dele fazer o serviço. Só que, se a gente pensar que a gente tem um corpo forte, saudável, ele dá conta de digerir o que a gente chama as encrencas, né? Que a gente come aí de vez em quando. Então, tem uma confraternização, tem uma festa, tem uma viagem, vai sair, né, da rotina ali. Se você tá trabalhando o tempo todo num corpo saudável, tudo bem. Ele dá conta ali de eliminar depois aquilo que não foi bacana. Agora, não adianta a gente trabalhar, né, 5 dias da semana, vamos colocar 6 dias da semana aí, né, numa alimentação que não faz com que seu corpo seja restabelecido, não traz saúde ali, e depois pegar 1, 2 dias e querer fazer um detox, né? Não é assim que funciona, infelizmente, né? Então, pode ser que auxilie ali até um detox, um suco, um chá ali em algumas horas, mas e depois o que você vai inserir ali, ingerir? Como é que o corpo vai lidar com isso, né? Então a gente precisa trabalhar nesse processo de digestão diariamente. E como a gente sabe que tem uma boa digestão, que o nosso corpo tem capacidade de digerir qualquer tipo de alimento, porque um corpo saudável tem capacidade de eliminar a encrenca, de fazer uma boa digestão. E no Ayurveda a gente chama de um bom Agni, né? Se a gente tem um bom Agni, até pedra, né? Não tem pessoas que comem de tudo ali, mistura, faz uma misturança, tudo, depois vai ao banheiro, fica de boa, não passa mal nem nada. Porque essa pessoa tem um bom Agni. Então, como que a gente sabe, né, que a nossa digestão tá boa ali? Porque a gente tem uma boa fome, a gente sente fome, então sentir fome é um sinal de saúde, é um ótimo sinal de que a sua digestão está funcionando. Então, não sentir fome não é algo bacana, significa que tem alguma coisa errada. E aí, às vezes, se a gente for pensar, né, na questão de emagrecimento, muitas vezes as pessoas fazem loucuras aí para trabalhar, né, nessa questão da fome, para não sentir fome. E muitas vezes a gente se confunde, a gente confunde a fome física com a fome emocional, porque a gente também utiliza o alimento muitas vezes para preencher algum vazio, né, algum problema que está acontecendo ali, né? Então, às vezes a gente está estressado, está irritado, brigou com o filho, com o marido, com a esposa, e aí você vai lá e come, ou você recebeu uma notícia ruim, né? E você vai lá e geralmente um alimento que não é muito saudável. E muitas vezes você come para tentar preencher. Eu mesma já fiz isso, acho que todo mundo já fez, né? Em alguns momentos você parar para observar e falar, cara, eu não tô com fome, por que eu quero comer isso? De onde que vem essa vontade? É que a gente não faz isso, a gente não para, né? A gente faz só automático.
E aí, muitas vezes, se você tá querendo emagrecer, você fica numa noia, porque puta que pariu, né? Já tô mal porque tô irritada com o trabalho, né? Tô estressada. Aí eu vou comer pra me sentir bem e eu como algo que eu deveria, que eu sei que eu não deveria comer. Mas aí no impulso eu vou e como, porque eu não consigo controlar e eu não faço essa auto-observação, eu não me pergunto de onde tá vindo essa fome, essa vontade. E aí depois eu fico me sentindo culpada. Ou seja, não resolvi o problema da minha irritação, do meu estresse, né, do desconforto que eu tinha, e ainda adicionei culpa, porque eu comi algo que eu não deveria comer. Então, a questão da fome é algo que a gente não deveria mexer, né? Não deveria. E a gente deveria conseguir identificar quando que é a fome física e a fome emocional, né? Então, boa tarde para todo mundo que está chegando. Estamos falando um pouquinho de processos detox, né? E os sinais de que o corpo consegue digerir e eliminar toxinas começa com uma boa fome, uma boa evacuação. Então, se a gente se alimenta todo dia, a gente precisa ir ao banheiro, né? Todo dia, então fazer cocô todo dia. E fazer aquele cocô, gente, cocô é uma coisa que às vezes é tabu, ninguém gosta de falar muito, né? Mas todo mundo faz, não tem jeito. E fazer evacuar de um jeito que a gente sinta que foi suficiente, que fez aquela evacuação completa, não que parece que fez, mas parece que ainda tem mais cocô e aí não vai, o corpo não sai. A gente tem uma boa evacuação, eficiente. O xixi, né? Então tomar bastante água, se hidratar e fazer, né, um xixi também ali regularmente, né, com uma cor não muito escura, que não fica segurando, né, muito tempo o xixi. Eu, quando trabalhava no colégio, dava aula, muitas vezes segurava, porque dentro de sala de aula a gente não tem como deixar os alunos muitas vezes para ir ao banheiro. Então aí a gente também gera, né, desequilíbrios. E aí entra no ponto que eu falei pra vocês, que muitas vezes a gente não tem como escolher, né? Tem coisas que a gente abre mão muitas vezes de um pilar que vai ali prejudicar a nossa saúde para fazer aquilo que a gente escolheu fazer para nossa vida, né? O nosso trabalho, enfim, né? Muitas vezes isso vai se desequilibrando, mas a gente precisa trabalhar naquilo que a gente tem como trabalhar, né? Então, no movimento, no sono, boa alimentação, boas escolhas, né? No estresse. Então, uma boa evacuação é fazer cocô todos os dias, né? Fazer um xixi ali, transpirar. Então, transpirar também é uma forma, né, do corpo, é uma das excreções, né? Transpiração também é uma forma do corpo se limpar ali. E na evacuação, ter ali uma prisão de ventre, né? Fezes muito duras, ali ressecadas e nem diarreia, então tem que ter uma consistência bacana. A capacidade de ingerir todos os alimentos sem sentir reações ali adversas. Muitas vezes a gente tem reações adversas porque tem um corpo que está debilitado. O cheiro, se vocês forem, né, começarem a prestar atenção, vocês vão perceber que dependendo do que vocês comem, o cheiro das excreções muda. E se for um alimento ali mais gorduroso, mais pesado, né, algo frito ali, principalmente carnes que são de difícil digestão ali, muitas vezes fermentam, né, no intestino, vocês sentem assim o cheiro das excreções muito mais forte. Isso também é um sinal de que tem ali toxinas, né, que estão presentes. A mente lúcida, então a gente tem clareza, tá, né, com uma mente mais tem um bom discernimento das coisas, as escolhas, né, concentração, foco, boa disposição e as emoções também, né? Claro que em alguns momentos, principalmente nesse período que a gente está vivendo, a gente tem ali, né, ups and downs, né? Então, tipo, os picos, né, pontos altos e baixos aí, mas a gente sabe e consegue ir administrando isso tudo, né? E quando que a gente sabe que tem informação de toxina, que de repente a gente poderia atuar para que isso não evolua, né, em processos inflamatórios, em desenvolvimento de doenças e outras patologias aí. Quando a gente come, né, não só comeu, mas também teve, né, algumas situações ali que desequilibraram, né, a nossa saúde em determinado momento. E aí a gente sente
náusea, né, aquele desconforto no estômago, vontade de vomitar, falta de apetite, então não tenho fome, sensação de estufamento, peso ali, indisposição, letargia ou queimação, dependendo do que você comeu ali, assa burra sobre a língua, ou se você, em casos muito mais graves ali, mais de intoxicação de repente alimentar ou algum outro processo que você sente até vômito, febre, né, corpo dolorido, diarreia, muitos gases, muitas formações, né, de gases ali. Então isso também são coisas que a gente precisa analisar. E aí, eu intoxiquei, né? Tenho uma alimentação equilibrada, mas, né, tô vivendo um momento mais difícil, ou perdi a linha mesmo, né? Fui comemorar com os amigos, celebrar, né, um fim de semana, tudo. E aí comi algo que senti que o corpo não deu conta de digerir, tá? E não tô me sentindo bem, tô me sentindo meio desconfortável. O que eu devo fazer, né? Então, como eu falei, a primeira coisa é esperar a fome, não comer em cima. Se o seu corpo não deu conta ainda de digerir, né, e restaurar a digestão e a saúde por causa de algo que você comeu, a gente não deveria colocar outro alimento por cima. Então, não coma, dá um tempinho aí pro seu corpo, né? Então, a primeira coisa é não intoxicar mais, não coma, deixa que o corpo vai trabalhar, né, e não atrapalha o processo do seu corpo, né? A gente precisa identificar o que foi e trabalhar na causa aí. E o que a gente pode fazer, né? Aí entraria o jejum, e o Ayurveda fala disso há mais de 5.000 anos, e hoje a gente tem a moda do jejum intermitente, né? Então aí o jejum entraria, porque se eu não tô com fome eu vou esperar. E esperar quanto tempo? O tempo que seu corpo precisar, muitas vezes 10, 12 horas, 14, 16 horas. Nossa, mas e aí? Eu vou viver de quê, né? Gente, hidratação, água, e não é se hidratar com isotônico, sabe? Como é que é os nomes? Gatorade da vida, né? Esses produtos industrializados, que se você for olhar ali, você tem mais coisa que intoxica mais ainda o corpo, né? Então a gente não ajuda dessa forma. É hidratar com água, e de preferência, porque até a água às vezes é mais pesada do que os chás. Então a gente pode aí ir tomando chazinho. Tem alguns aperitivos que a gente pode fazer para ajudar o corpo aí assimilando aí a conseguir eliminar o que está parado aí, né? Fazer fluir, né, o funcionamento do corpo, né? Então você pode primeiro parar, né, o jejum, fazer o protocolo antitoxinas, e eu vou dar algumas dicas aqui, né, para vocês, e se movimentar. Então o movimento é algo que ajuda nessa fluidez, ajuda o corpo aí fazendo o processo aí de eliminação, né? Ajuda muito na digestão, no movimento do intestino, né, que chama peristaltismo ali, né? Então, o movimento também, quando você transpira, é uma forma de você eliminar toxinas pelo suor ali. Então, a melhor coisa é você ir correr, dançar, procurar uma atividade que faça com que você transpire. Não precisa ser necessariamente numa academia. Você pode fazer isso no conforto do seu lar. Coloca uma música que você gosta ali, dança, pula, pega uma corda, vai pular, faz uns minutinhos de HIIT aí, de treino, né, que tem. Pega na internet aí, tem vários no YouTube, tem, né, no próprio Instagram também vários personagens aí que dão, né, treinos curtinhos. Faça alguma coisa para ajudar o corpo a tirar, né, isso que tá parado aí, que não tá fluindo, né? Então transpirar é algo bacana, se movimentar. E aí o jejum é aquilo, né? A gente vai voltar a comer quando a gente tem fome. E depois, como é que a gente faz para voltar a comer, né? Então, tô lá, me intoxiquei, tô me sentindo pesadona, não tá legal, eu vou dar um tempo, né? Então, dá um tempo, fiz um chazinho de gengibre, então especiarias mais quentes ali ativam o fogo. Então, o gengibre, a canela, a cúrcuma, pimenta do reino, cominho, coentro. Então, se você comeu e sentiu queimação, né? Se você já tem excesso de quentura ali no corpo, aí você pode trabalhar com
outras especiarias que refrescam, ajudam na digestão, mas refrescam, não vai aumentar esse calor, né? Essa quentura aí. Então, o coentro, a cúrcuma, o cominho vão ajudar. Então, a gente pode fazer tanto um chazinho, e aí a gente basicamente esquentar um copo de água ali, ferver e colocar as especiarias ali, depois desligar e abafar, deixar uns minutinhos até chegar numa temperatura que você consiga consumir. E você pode, no caso de algumas especiarias como o cominho, você pode mascar ela direto. Então, sentir que deu formação de gases ali, o estômago ficou pesado, eu posso pegar umas sementinhas e mascar. Muito melhor do que tomar algum medicamento, né, remédio para gases ou para o estômago, porque daí tem o problema que eu falei para vocês, de mexer com a formação de gases ali do estômago e prejudicar a digestão de outros alimentos que você for ingerir, também não é legal. Então, de forma, né, natural, com as especiarias ali, é o ideal. Que mais? Então, você vai lá fazendo, né, ingestão de especiarias que vão te ajudar ali a restaurar, né, o processo natural. E aí sentiu fome, tá em jejum, algumas horas ali sem comer, e aí sentiu fome, o que eu vou comer? O ideal é que sejam alimentos de fácil digestão. Então, a gente não deveria comer nada pesado. Então, um arroz integral bem cozido, quanto mais cozido o alimento, mais fácil, menos esforço o corpo vai ter para quebrar, né, esse alimento em vários pedacinhos ali, digerir, absorver, né, os nutrientes. Então, lentilha é algo bacana, que vai trazer nutriente, é fácil de digerir. Faz uma lentilha com arroz bem cozidinho. Aí a gente tem a monodieta, que é você se alimentar de um alimento só, né? Então, é mais fácil para o corpo digerir um único tipo de alimento do que a gente fazer uma mistura de alimentos ali quando a gente não tá legal. Porque para cada tipo de alimento, o corpo utiliza uma enzima diferente ali para digerir. Então, se a gente tem muitos alimentos diversificados, variados numa única refeição, isso demanda mais do corpo, né? Então, se a gente tem ali alimentos que são mais fáceis, então 2 tipos de alimento ali junto, um arroz com uma lentilha ou com, né, uma abobrinha ali, algo bem cozidinho que vai me nutrir, né? E vai matar a minha fome naquele momento, até a minha digestão, eu sentir que meu corpo já tá respondendo melhor, é o ideal. Então, é assim que a gente geralmente quebra, né? Então, a gente tem alguns legumes muito bem cozidos, quinoa também, que é um cereal super fácil de digerir, o painço é outro também. Algumas sopas, dependendo do caso, né? Você pode, se tanta fome, ao invés de comer, a gente pode tomar só o caldo, né? Então, isso vai ajudando o corpo aí se restabelecendo sem prejudicar e sobrecarregar, né? O processo digestivo. Os protocolos antitoxinas, né, que a gente aprende muito com a medicina Ayurveda. Então, vou falar aqui de alguns, né? Hidratar bastante, aguardar a resposta do corpo. Então, um dos protocolos, né, para quem não tem problema com azia, queimação ali, é você cortar um pedacinho, uma rodelinha de gengibre, pingar umas gotinhas de limão, colocar um pouquinho de sal e comer. Então, tá chegando perto da hora de almoçar, de jantar, da sua refeição, e você tá sentindo que não tá com fome, lá 1 horinha antes, que ainda tá meio indisposto, corta uma rodelinha fina de gengibre fresco, pinga umas gotinhas de limão, salpica um pouquinho de sal, e aí você mastiga, faz um aperitivo ali, mastiga e espera. A gente tem propriedades do gengibre, a acidez do limão, o sal, que em conjunto ali vão ativar, né, melhorar esse metabolismo, fazer com que ele comece a funcionar melhor e fazer com que esse alimento seja processado, né, e a digestão seja restaurada. Então, aí é para você começar a sentir fome. Então, uns 30, 40 minutos ali, 1 hora antes da sua refeição, sentiu que tá pesado, a digestão não tá legal, isso é algo que você pode fazer, né? Não é muito indicado no caso de azia, né? Então, alimentos mais picantes geralmente aumentam o calor do corpo, e a azia é um calor, um fogo que você sente aqui, uma queimação, né? Aí a gente pode fazer uma infusão com algumas outras
especiarias, como coentro, que geralmente refresca, o hortelã, erva doce também ajuda muito na digestão, o cominho, né, como eu falei. A gente tem também um protocolo que a gente chama no Ayurveda de panaceia, que é como se fosse um xaropinho de gengibre também. Então você rala um pedacinho assim, né, de meio polegar de gengibre fresco, e você, depois de ralado, você pega essas fibras e você aperta, vai sair um caldo. Então, como você quer digerir muito mais rápido, você vai tirar essas fibras e aí você pode usar no preparo de outros alimentos ali, para colocar no arroz ou fazer um suco depois e colocar as fibras, né? Então, você quer que o corpo absorva isso mais rápido. Então, a gente tira as fibras, você aperta, ele vai sair um caldo, você deixa esse caldo descansando uns minutinhos ali e você transfere esse caldo para um outro recipiente, né? Um outro copo ali. Você vai ver que embaixo desse caldo onde estava, né, o suco, forma uma resina, um pozinho branco. A gente não vai ingerir essa resina aí também. Então a gente vai transferir para um outro copinho, colocar um pouquinho de limão com sal também. Então é praticamente o aperitivo de gengibre, mas a gente vai extrair só o suco e você toma, então é rapidinho. Esse também é ótimo. Espera ter fome para poder se alimentar. Todos esses protocolos que a gente pode ir se utilizando, a gente não deveria usar como uma bengala. Agora eu sei que tem um aperitivo de gengibre, então eu vou comer o mundo e depois eu vou lá e tomo um aperitivo de gengibre ou tomo, né, um xarope, né, ou faço um suco e pronto. É como eu falei, a gente precisa trabalhar na saúde todos os dias, né? E para os momentos em que a gente, né, é inevitável que a gente vai, né, de repente ter algum desequilíbrio aí, a gente pode fazer o uso, sim, de algumas especiarias, de alguns protocolos para restabelecer a saúde. Espera. Então a gente não deveria fazer por mais de 3 dias, tá? Né? Um dia não deu certo, no outro dia faz de novo, depois não rolou, gente, né? Então isso é para quando a gente está começando a sentir sinais de intoxicação ali, formação de toxinas, né? De má digestão, e não quando já está muito alterado, né? Porque daí talvez você tenha que procurar um médico mesmo. Uma outra opção é o boldo. Não sei se todo mundo gosta aí de boldo, que é bem amargo, né? Mas aí você macera o boldo e você espreme, né, esse macerado para extrair o caldo dele e toma. Então você pode inserir 1 ou 2 colherzinhas ali de manhã em jejum, né? Esperar ali ter a fome depois para comer. E a gente também tem aí para casos em que a pessoa tem muita queimação ali, porque você pode usar também, que é o suco da babosa com cúrcuma, e aí você precisa cortar. Deus me livre, boldo. Boldo é tiro e queda, você tomou e pronto, né? O negócio é uma maravilha. O sabor, né, pra quem não gosta, assim, bem amargo, não é muito interessante, mas eu ainda acho que é melhor a gente recorrer ao boldo do que recorrer a algum medicamento ali que de repente vai aliviar um sintoma, mas vai te trazer outro problema, né? E pode atrapalhar, principalmente na questão do estômago e do intestino, né? Porque medicamento também não é legal. O suco da babosa também é amargo, eu acho que é menos que o boldo, já tomei todos esses que eu tô falando pra vocês. E aí a babosa, assim, a gente corta a folha, a gente precisa esperar, deixar ela escorrer. Então geralmente eu pego um elastiquinho assim, ou um saquinho, né? E você amarra na pontinha dela, deixa ela pendurada na torneira da pia ali. E aí ela precisa escorrer aquele líquido que sai. Vai sair um líquido ali meio amarelado, às vezes fica meio rosa, né? Deixa um pouquinho escorrer, você corta aquilo, retira a casca, porque a casca a gente não pode ingerir. E pega um pedacinho assim da polpa, mais ou menos, né, uns 2, 3 dedinhos da polpa, bate com água e um pouco de cúrcuma, que pode ser, né, que é o açafrão da terra, que pode ser a fresca ou em pó, e toma.
também ajuda bastante. Isso, amiga, tampa o nariz e vai. Nesses casos, assim, em que a gente tá fazendo um tratamento, aí muitas vezes é melhor, né? Porque dependendo do medicamento, você também tem que tampar o nariz e vai, né? Então aí às vezes não tem como, né? Tampa o nariz e vai. Mas eu não acho que uma alimentação saudável no dia a dia deva ser dessa forma, né? Então muitas vezes as pessoas forçam, come, né, salada, come algum alimento que não gosta ali, desse jeito. Então toma, come, eu não gosto, né, mas é saudável, o médico diz que tem que comer, a Nutri diz que tem que comer. Eu não acho que deva ser assim, porque você tá enviando um sinal ruim ali pro seu corpo, né, de que esse alimento não é legal. Então é pra gente ter prazer, né, e comer comida gostosa, tem que estar gostoso. E uma das coisas que ajuda muito essa comida a ficar bem saborosa são as especiarias. Tanto ajuda na digestão, evitar essa formação de toxinas aí, e pra gente não ter que ficar fazendo depois protocolo detox, e quanto, né, traz ali aquele conforto, aquele prazer ali, protege nosso corpo depois, fortalece a imunidade. Então, especiarias, gente, é aroma, é cor, é sabor, é tudo de lindo, maravilhoso. Então, babosa e cúrcuma é ótimo para ressaca, tá? Fica dica para quando vocês pisarem aí o pé na jaca, né? E enfiar o pé na jaca nas bebideiras aí. Então também dá. Outra que fica bem gostosinha agora, uma bem gostosinha para vocês, é uma pastinha de mel com especiarias. Então a gente geralmente aquece, porque a gente tem nas ervas e as especiarias, a gente tem óleos essenciais ali. E quando a gente aquece, a gente consegue extrair muito melhor esses óleos, né? Então a gente põe ali numa panelinha, pega ali, né, meia colherinha de chá de cúrcuma, aí você pode pôr cúrcuma, um pouquinho de gengibre também, uma pitadinha de pimenta do reino. Se quiser canela, então geralmente os picantes ajudam mais a eliminar essa toxina presa aí, esse processo. Então aquece uns minutinhos, mas gente, põe na frigideira, mexeu até sentir o aroma, não é pra deixar muito tempo lá e esquecer, porque elas queimam, são sensíveis. Então é só pra sentir o aroma, depois põe num copinho, uma colherinha de mel, de preferência, né, se possível, um mel que tem mais de 6 meses, porque daí ele ajuda a drenar melhor. Então o mel recente, mais novo, geralmente ele aumenta tecido, aumenta a formação de muco ali, né? Então não é isso que a gente quer eliminar. Então o mel mais velho, se não tiver, vai o que tem mesmo, também as especiarias vão ajudar. Então coloca uma colherinha, mexe no copinho ali, vai formar uma pastinha e come, fica super boa essa pastinha. E aí vocês podem ingerir, isso também ajuda, né? Em jejum de preferência, espera ter fome aí, que o corpinho vai se restabelecer, certo? A Grace diz que eu sei usar as especiarias como ninguém, sua linda. Eu sou muito suspeita, porque eu não consigo mais viver, né? Já usava algumas, depois que eu comecei a estudar e conhecer, né, outras, eu comecei a ficar encantada. E é engraçado porque quando a gente vai comer em outro lugar, né, às vezes alguns restaurantes mesmo, né, você fala, cara, tipo, cadê, né? É outra experiência quando a gente usa as especiarias ali, né? Muito do paladar tem a ver com o olfato. Então as especiarias trazem ali os aromas, isso mexe, né, com os sentidos ali. Então a gente consegue sentir pelo olfato muito mais do que, né, os 6 sabores que a gente tem ali e a gente sente na língua. Então, assim, especiarias, gente, eu sou super suspeita a falar, porque eu amo, e depois disso a gente fica bem chato, assim, pra comer, né? Comida, fala, cara, você come sem especiarias, porque é só se alimentar, não é ter uma experiência ali, né, gastronômica, que é o que eu desejo que todo mundo tenha ali todos os dias, né, quando tá se alimentando. Uma comida que vai restaurar, né, a sua saúde e que vai te trazer prazer ali, que é super... É um abraço, né? Eu falo que é como se a gente conversasse com Deus, né? Que a natureza traz aquilo e você combina aquilo tudo, que na verdade não sou eu, não. É a natureza que tem, a gente só coloca assim as propriedades juntas e sai aquela coisa maravilhosa, né? O que é bom evitar quando a gente tem ali alguns, né, tá sentindo o corpo intoxicado?
Então, evitar laticínios, né, os alimentos pesados ali, processados, ultraprocessados. Então, não me vai comer coisa de pacote, né? Se você tá ali sentindo que tá meio ressecado, né? Ou digestão não tá legal, tá com dor de cabeça, tá com ressaca, tá com dor de estômago, sei lá o que, não vai comer alimento processado, ultraprocessado, coisa de pacote, mais natural possível, né? Carnes, fungos, como os cogumelos. Então, agora eu vou sair comer um risoto de fungo, né? Gente, cogumelo é algo pesado para digestão, né? Chocolate, café, né? Sorvete, coisas muito gordurosas, né? Torta, bolo, fritura, vinagre, né? Os adoçantes sintéticos, então evitem, né? Quando tiver esse processo, de vez em quando ali vai comer fora, tem uma ocasião especial, ok, tem um corpo bom, forte, ele vai dar conta de eliminar. Mas se eu tô num processo de restabelecendo a saúde, eu não deveria consumir. Bebidas muito geladas também não é legal, porque a temperatura mexe com a temperatura do corpo ali, né, do que você ingere. Então isso acaba apagando o fogo digestivo que a gente tem. Então, alimentos artificiais, os refinados, embutidos, pelo amor de Deus, presunto, peito de peru, linguiça, salsicha, salame, pelo amor de Deus. Coisas requentadas, então de preferência algo fresquinho, cozido ali na hora, né? Alimentos velhos ali, que tem que requentar. Se possível, é melhor evitar. O que mais que a Grace disse aqui? Deixa que você cozinhe pra mim todo dia. Ai, amiga, eu cozinharia super. Se a gente morasse pertinho, bem, nossa, você ia comer em casa, né? Todo dia. Que eu super gosto, assim. Eu gostaria muito que as pessoas pudessem sentir, assim. E às vezes eu não sei se sou eu, porque o meu paladar já é mais, né, adaptado. Então eu fico um pouco, né, até com receio. Vou cozinhar para as pessoas, vou falar, nossa, super bom. E a pessoa tá com um paladar totalmente viciado, alimentos mais industrializados, mais gordurosos ali. Às vezes não sente tanto, né, o mesmo sabor. Gente, e aí o movimento, né? Então fazer movimento, perceber o sinal de toxina ali, né? Seja porque meteu o pé na jaca, ou porque tá passando por um momento mais estressante, né? Ou porque tem uma rotina ali muito louca, não tá conseguindo se dedicar muito, né? Uma rotina mais certinha, equilibradinha ali. Tenta fazer algum movimento e transpirar para poder ajudar nesse processo aí de digestão, certo? Então, como não gerar toxinas no geral, né? Comer com uma boa fome, optar sempre por alimentos in natura, não processados, ultraprocessados, né? Então, de preferência, aquilo que vem da terra, que você sabe de onde veio, que não tem pai nem mãe, que você sabe o nome, que não tem nome esquisito, né? Utilizar as especiarias, fazer uso dos chás, isso é algo que você pode tomar mesmo quando você não está sentindo nenhuma toxina, então de forma diária ali para fazer a manutenção do seu corpo, da sua saúde, se hidratar bastante, realizar um movimento diário, pode ser uma caminhada, uma dança, uma academia, um crossfit, qualquer coisa que te traga prazer e te faça suar, né? Dormir bem, porque a noite também é muito importante para fazer essa limpeza, né, para o corpo poder se restabelecer. E se observar, respeitar, né, suas necessidades do corpo. E é isso, gente. Não usar, né, os protocolos ali como uma bengala para você meter o pé na jaca todos os dias, né? Então, é assim que a gente faz um protocolo detox. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para a saúde de vocês e que vocês façam uso das dicas, né, das especiarias, do gengibre, da canela, dos xaropinhos, né, dos chás e que comam com consciência, né, comendo o alimento de verdade e quando não, né, quando for se permitir comer algo que não é tão saudável, também que comam com consciência, que curtam, que deguste, que é isso, gente, alimentação saudável é isso. Então, muito obrigada por todo mundo que esteve aqui presente nesse projeto 447 de hoje. Gratidão, amiga. Gratidão a todo mundo que participou. E um beijo. Ótima semana. Ótimo feriado. Então, amanhã, dia 12 de outubro. Feriadão aí. Então, ótimo feriado para todo mundo. E aí, a gente se vê na próxima semana no nosso projeto 447 Nutrir Consciente.
Beijo pra todo mundo, gente. Obrigadão. Até mais.